Estamos de volta. Chaves, então, continuando no nosso assunto, deuses pagãos, você pode dar uma explicação mais detalhada para a gente não ficar com nenhuma dúvida? Deuses, como eu disse no bloco anterior, eles chamavam a nós, os espíritos humanos, e no caso aí, desencarnados principalmente, quando espíritos, né, desencarnados, que se manifestavam, eles chamavam de deuses pagãos. Em outras palavras, o Deus verdadeiro para eles era Jeová, ou Javé, alguns dizem Javé, mais certo é Javé. Agora, e os outros, na própria concepção deles, Deus era uma espécie de ser humano também. Eles antropomorfizavam Deus, davam a Deus uma natureza humana. E os outros também eram deuses humanos, vamos dizer, mas pagãos, não verdadeiros. O verdadeiro era só Javé. E por que eles achavam que não eram verdadeiros os deuses pagãos? Porque eles não eram amigos deles. Aí eles chamavam também de falsos deuses. Porque pagão, na verdade, era um indivíduo que morava no campo, na roça, nós diríamos, aqui no Brasil, lá em Minas Gerais principalmente. Aquele que era isolado. Então a mensagem do Evangelho não chegava para ele. E antes, para os judeus, antes do cristianismo, eles também chamavam esses indivíduos de pagãos porque a mensagem de Javé, a mensagem judaica não chegava para eles. E o cristianismo herdou também isso. Então ele chamava de pagãos aqueles povos, e no caso eram muitas pessoas, quase todo mundo morava no campo, as cidades eram poucas e não tão habitadas como hoje, né? Então, esse povo vivia isolado. E lá não chegavam os padres, os missionários, pregando o evangelho, né, para o cristianismo. E, automaticamente, eles eram também não batizados, porque quem batizava eram os padres. E os seus padres não iam lá, e naquele tempo era muito difícil as comunicações, os transportes. Então, eles viviam muito isolados mesmo. Então, não eram batizados, não conheciam a mensagem do Evangelho. Né? O batismo agora é uma eles coisa... morriam e eles eram desconhecedores, na época do judaísmo, no caso, da mensagem judaica. Então, e eles não eram também amigos dos judeus. Agora, aquele espírito que era judeu e que se manifestava quando desencarnado, porque o espírito, ele tem também as suas preferências, né? Ele tem. Nós falamos tanto nos espíritos inimigos, obsessores, por exemplo, que nos perturbam tanto, né? Agora, se o espírito é amigo, ele não persegue a pessoa amiga dele. E para eles, quando não era Javé, ou algum espírito com aquela mensagem de Javé, de amizade para com o povo judeu, então para eles eram deuses pagãos, deuses não judeus. Então, o batismo ainda é fundamental no dia de hoje? É alguma coisa muito... Independente da pessoa ser espírita, outra religião? O batismo. Veja bem, para a Igreja Católica e para os católicos, ou melhor, para os protestantes e evangélicos, o batismo é fundamental. Mas para a Bíblia não é importante. Porque o próprio João Batista, quando ele batizava, e ele batizava em água, o batismo era uma espécie de um selo, comprovando que o indivíduo já era cristão. Já era, veja bem. Então ele recebia o batismo como comprovante, que era uma cerimônia pública, comprovando que aquele indivíduo ali era cristão. Agora, hoje, a concepção do batismo é a seguinte: o indivíduo, ele não é cristão enquanto não for batizado. Ele
se torna cristão no momento em que ele é batizado. Então, o batismo de João Batista era uma consequência do indivíduo se tornar cristão. Era um efeito. E hoje ele é causa do indivíduo se tornar cristão. Quer dizer, se torna cristão porque ele foi batizado. E lá no João Batista, repito, ele era cristão. E o comprovante, a cerimônia, era o batismo. Esse aqui é um novo cristão. Mas será que a visão de hoje ainda é assim, Chaves? Agora, veja bem, a própria Bíblia, e aí eu vou citar o próprio João Batista, ele diz assim, é uma passagem muito conhecida, eu batizo em água, mas venho um outro, do qual eu não sou digno de atar e desatar os cordões das suas sandálias. Quer dizer, Jesus, que ele então considerava muito superior a ele, e ele disse, eu batizo em água, ele batiza em fogo e no Espírito. E é esse batismo que é importante. Batismo em Espírito, batismo em fogo. Quer dizer, é uma conversão, em grego, em metanoias, falavam muito na época, metanoia. Quer dizer, o indivíduo fazia uma transformação radical na vida dele, convertendo-se totalmente ao Evangelho, totalmente a Jesus. Então, é o batismo de fogo. Até hoje nós falamos, hoje vai ser a prova de fogo para alguém, né, que está fazendo, por exemplo, um concurso, e hoje ele vai fazer a prova mais difícil. Então, a gente fala, hoje é a prova de fogo dele. Então, o próprio João Batista fala nesse batismo. E acontece que a igreja fechou os olhos um pouco em cima desse batismo de fogo, esse batismo pelo Espírito, e passou a dar muita importância ao batismo de água. E Paulo, já, né, na sua época, ele fala, eu não recebi de Jesus a incumbência de batizar. Quer dizer, ele não queria saber de batizar ninguém. O caso dele era difundir a mensagem do Evangelho para os gentios, quer dizer, para o mundo, e não só para os judeus. Então, antigamente, o católico se batizava na água, hoje é só o evangélico. O batismo... Era na água. Era na água, e eles continuam fazendo esse batismo na água, e como causa do indivíduo se tornar cristão. Tá. E, na verdade, naquele tempo era um efeito, um comprovante, uma espécie de selo de que ele se tornou cristão. Muito bom. Estamos chegando ao final de mais um programa. Suas considerações, Chaves. Obrigado, Celina, por Eu que participar agradeço. com você do programa Presença Espírita na Bíblia, mais uma vez, o que eu faço sempre com muita alegria, muito prazer. Obrigado também aos nossos queridos telespectadores que nos honraram nos assistindo. E você que está aí do outro lado, participa com a gente. Mande suas dúvidas, suas sugestões. Escreva para presenca@tvmundomaior.com.br. Dá uma olhadinha no nosso site, tvmundomaior.com.br. Tem muita coisa interessante. E nós aqui esperamos você num próximo programa. Até lá!